A gripe aviária ou influenza aviária está cada vez mais preocupante. No Araguaia existem espécies migratórias que podem introduzir a doença na região. Quem traz informações sobre esse assunto é a médica veterinária Caroline Borchardt, do INDEA de Cuiabá. Caroline, a região pode sim ter surtos da influenza aviária? As principais espécies silvestres envolvidas na transmissão da influenza aviária são as aves aquáticas e aves costeiras, ou seja, aquelas aves de região de mar. Porém, pode haver o contato de aves costeiras com bandos de aves que não são de região de mar e com isso transmitir a doença e possibilitar a disseminação da gripe aviária para outras regiões do país. No nosso estado, é um estado que possui 3 biomas, né? O bioma amazônico, bioma de Pantanal e bioma de Cerrado. Então, cada região vai ter lá a sua espécie predominante, sua espécie migratória predominante. Em atividades de vigilância que o INDEA realizou ainda lá no ano de 2008, na região do Araguaia, as espécies mais avistadas ali nas praias do Rio Araguaia foram as espécies de asa branca ou marreca cabocla, irerê, pato corredor, maçarico solitário. Então são várias espécies aí que podem estar envolvidas em surtos de gripe aviária. Porém, mais do que saber qual espécie é predominante ou qual espécie mais frequente, é importante que o produtor esteja atento de um modo geral para todas as espécies de aves, as suas galinhas ali no seu quintal, na sua propriedade rural, ou a aves de vida livre, qualquer sintoma de doença das aves, alta mortalidade em qualquer espécie aviária, é importante que o produtor ele esteja atento, que ele precisa comunicar o INDEA, para que uma equipe do INDEA se desloque até o local, até a propriedade, faça uma investigação aí e possa então desencadear todas as ações necessárias o mais rápido possível para evitar aí uma disseminação de um possível foco de influenza aviária aqui no nosso estado. Doutora Caroline, quais os sintomas em aves domésticas ou silvestres que indicam a possibilidade de infecção por influenza aviária? Os sintomas eles podem ser bastante variáveis. Isso porque depende da espécie de ave acometida, da capacidade do vírus em causar infecção, que nós chamamos de patogenicidade do vírus, do estado de saúde dessa ave, da presença de infecções secundárias e também das condições de ambiente. Então, uma taxa de mortalidade alta e súbita sem manifestação de sinais clínicos ou uma doença severa com depressão intensa, sinais respiratórios, neurológicos, manchas vermelhas azuladas na crista e na barbela, além de queda na postura e produção de ovos deformados com casca fina ou sem pigmentação, são sinais clínicos que têm sido observados na criação comercial. E nas aves silvestres, outros sinais também podem ser observados, como tremores na cabeça e no corpo, dificuldade respiratória. Essa ave ela fica com uma respiração ofegante, respiração pela boca. Também a presença de coriza, espirro, penas arrepiadas, o arrastar das pernas, uma falta de resposta a uma tentativa de apanhar essa ave. Asas caídas, pescoço torcido, perda de equilíbrio, edema, um inchaço na cabeça, na face, olhos que se fecham e excessivamente lacrimejantes, também são sinais clínicos que têm sido verificados aí nas aves silvestres de vida livre. Doutora Caroline, a gripe aviária pode atingir as pessoas, os rebanhos domésticos? Embora os vírus da influenza aviária sejam predominantemente conhecidos por infectar as aves, ocasionalmente pode se propagar entre mamíferos e aí incluindo o ser humano. Isso acontece quando uma quantidade suficiente de vírus entra através dos olhos, nariz ou boca. Então, pessoas sem o uso de equipamento de proteção individual, com um contato muito próximo e prolongado com aves infectadas ou em locais contaminados, essas pessoas elas têm um maior risco de se contaminarem, de se infectarem com o vírus da gripe aviária. Mas é importante de se destacar que a transmissão da influenza aviária ela acontece da ave ou do ambiente contaminado para o ser humano, porém ainda não foi verificada a transmissão da gripe aviária entre os seres humanos.
quais os perigos da existência dessa gripe aviária para a economia brasileira, para a economia da população? Os perigos da influenza aviária para a economia é no sentido de que o Brasil, ele é o maior exportador de carne de frango do mundo. Aproximadamente 30% da produção de carne de frango ela é exportada. E o Brasil detém cerca de 33% do mercado internacional. Então, a ocorrência da influenza aviária em qualquer granja comercial de qualquer estado da federação, ela afeta diretamente as exportações. No primeiro momento, nós teríamos aí embargos em relação à exportação dos produtos avícolas. Isso poderia ocasionar um desequilíbrio nos preços da carne de frango, de ovos, a necessidade de eliminação e a mortalidade que a doença causa nos plantéis avícolas positivos. Isso também poderia eventualmente causar um desabastecimento de aves, principalmente a categoria de produção de ovos, aí que são aves de ciclo de vida longo. Então, para uma galinha ela começar a fazer a postura de ovos, ela precisa em torno de 6 meses, ou seja, ela precisa de um período de preparo. Então, quando você faz uma eliminação em massa de plantéis avícolas de postura comercial, você precisa também de um certo tempo para conseguir fazer essa reposição, e por conta disso, há a possibilidade de desabastecimento de ovos de consumo humano. Então, pela importância que a atividade tem para o nosso país, no sentido de mercado interno, de exportação, a influenza aviária causaria um grande impacto aí na questão comercial dos produtos avícolas brasileiros.